Hoje eu vou falar sobre as 7 principais tradições que você não deve esquecer ao treinar Kung Fu tradicional. Se você concorda ou não com essas tradições, pouco me importa. Fato é que se na sua escola não seguem essas tradições, você pode estar treinando qualquer coisa, menos Kung Fu tradicional. A primeira tradição que você não deve esquecer ao treinar o Kung Fu tradicional é a honra e a lealdade à sua escola. Você não compara a sua escola com as demais. Você não questiona a sua escola, nem tem que concordar ou discordar dela. Apenas aceitar, honrar e ser leal a ela. E ponto final. A segunda tradição que você não deve esquecer ao treinar o Kung Fu tradicional é a honra e a lealdade ao seu mestre. Você deve respeitar e acatar o seu mestre sem questionar. Você não deve visitar outras escolas sem o expresso consentimento do seu mestre, nem deve treinar com outro mestre. Isso porque, da mesma maneira que 2 tigres não habitam a mesma montanha, um aluno não pode ter 2 mestres. Afinal, quem tem um relógio sabe as horas. Já quem tem 2 não tem certeza. O que seu mestre ensina de uma maneira na sua escola, outro mestre pode ensinar de outra maneira na escola dele. E isso pode gerar questionamentos, conflitos, dúvidas e intrigas. No almoço ou jantar com seu mestre, o melhor lugar deve ser reservado para ele. É ele quem deve se sentar primeiro à mesa, no melhor lugar e preferencialmente de frente para a entrada, com a melhor visão possível. É seu mestre que deve ser servido primeiro e também o primeiro a começar a comer. Você não deve começar a comer antes do seu mestre. No Kung Fu tradicional, isso é uma tradição e uma etiqueta e deve ser preservado. Uma das maiores desonras e falta de lealdade que um mestre pode sofrer é ser traído ou abandonado por seu discípulo quando esse vai embora sem dar nenhuma satisfação, simplesmente desaparecendo da escola onde treinou por longos anos sem dizer nada. Discípulos assim demonstram que não aprenderam absolutamente nada enquanto estiveram com seus mestres. A tradição quanto à honra e à lealdade ao seu mestre deve ser tão levada a sério que, mesmo que seu mestre já seja falecido, você deve honrá-lo e respeitá-lo como se ele ainda estivesse vivo. Você não deveria fazer nada sabendo que, se ele estivesse vivo, poderia não gostar. A terceira tradição que você não deve esquecer ao treinar o Kung Fu tradicional é a honra e a lealdade ao seu estilo. Seu estilo é aquilo que você treina na sua família. Você não deve comparar a maneira com que você treina uma técnica na sua família com a maneira que outra família treina a mesma técnica. Você não deve acrescentar ou modificar o que aprendeu só porque acha que do seu jeito é mais bonito ou mais eficaz. Modificar o que você aprendeu só para vencer uma competição é uma desonra, tanto para seu mestre quanto para sua família. Se você tiver que vencer, que vença na raça. A quarta tradição que você não deve esquecer ao treinar o Kung Fu tradicional é respeitar o Guan. O Guan é a sua sala de treino e deve ser considerada sagrada. Portanto, ao entrar na sua sala de treino, você deve fazer uma reverência em respeito aos antepassados. O Guan não é um espaço democrático. Você deve seguir rigorosamente os regulamentos do local. Não é porque você paga uma mensalidade que você tem direito de fazer o que quiser. A quinta tradição que você não deve esquecer
ao treinar o Kung Fu tradicional é respeitar os colegas de treino. Dentro do Guan, os alunos devem respeitar uns aos outros de acordo com a graduação, independentemente da idade, exceto nos casos que o responsável pela aula seja um aluno menos graduado. Nesse caso, a autoridade será dele. A sexta tradição que você não deve esquecer ao treinar o Kung Fu tradicional é treinar com dedicação. Treinar com dedicação significa ter no mínimo 5 coisas. Aqui estão elas. Disciplina. Não é porque está chovendo, fazendo muito calor ou muito frio, ou qualquer uma outra coisa, que você não vai treinar. Paciência. Você não pede para o seu mestre adiantar a sua matéria. Seu mestre saberá quando você estiver preparado ou não, ou se você merece ou não seguir em frente. Portanto, respeite o tempo do seu mestre. Perseverança. Fraquejar por qualquer dificuldade não condiz com a prática do Kung Fu tradicional. Não importa o quanto demore ou o quão difícil possa estar sendo. Perseverar é a chave para o sucesso no Kung Fu tradicional. Compromisso. Se você vive desviando do seu caminho, jamais você chegará ao destino. No Kung Fu tradicional, temos um ditado que diz: esqueça seu Kung Fu por um dia, que ele lhe esquecerá por 2. Consistência. Sem consistência, você ficará patinando no mesmo lugar. No Kung Fu tradicional, o destino do inconsistente é a desistência. Tolerância. Tolerar é aceitar aquilo que você não pode ou não tem condições de mudar. E no Kung Fu tradicional, certamente você encontrará muitas dessas coisas. Então você terá que tolerar e aguentar. A sétima tradição que você não deve esquecer ao treinar o Kung Fu tradicional é manter a sua escola e o seu estilo. A sobrevivência da sua escola e da sua família depende do compromisso e da dedicação dos alunos. Portanto, você deve ajudar sua escola sempre que possível, seja divulgando ou participando de todos os eventos, como por exemplo, cursos, demonstrações, palestras e etc. Kung Fu tradicional significa habilidade adquirida através de trabalho duro. É por isso que dizemos que o Kung Fu tradicional é para todos, mas nem todos é para o Kung Fu tradicional. Gente emocionalmente fraca não fica no Kung Fu tradicional. Arruma logo uma desculpa para desistir. Espero que todos vocês tenham entendido e bons treinos!